E se eu te dissesse que o passado não está realmente fechado, que tudo o que você acredita sobre o tempo, sobre causa e efeito, sobre a solidez da realidade ao seu redor, é apenas uma ilusão conveniente que seu cérebro criou para te manter são? Existe um segredo guardado nos laboratórios de física quântica mais avançados do mundo. Um segredo tão perturbador que desafia tudo o que aprendemos desde crianças. E esse segredo não é ficção científica. É ciência real, comprovada, replicada centenas de vezes. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai abalar as fundações da sua percepção de realidade. Imagine por um momento que você está segurando uma moeda. Você a joga para cima, ela gira no ar, cai na sua mão, cara ou coroa. Simples, certo? O resultado já estava determinado pelas leis da física no momento em que a moeda deixou seus dedos. Mas e se eu te contasse que no nível quântico, essa moeda não decide se é cara ou coroa, até o momento exato em que você olha para ela? Mais perturbador ainda. E se suas ações no presente pudessem literalmente mudar qual face da moeda caiu no passado? Soa impossível, absurdo. É exatamente o que os físicos descobriram através de um experimento chamado escolha retardada quântica. E as implicações disso são absolutamente devastadoras para tudo o que pensamos saber sobre a realidade. Durante décadas, os cientistas mais brilhantes do planeta tentaram esconder, racionalizar ou simplesmente ignorar o que a mecânica quântica estava gritando para eles. Porque aceitar essas descobertas significa aceitar que vivemos em um universo muito mais estranho, muito mais maleável e muito mais conectado do que qualquer religião ou filosofia jamais imaginou. Estamos falando de partículas que existem em múltiplos lugares simultaneamente, de informações que viajam instantaneamente através de distâncias infinitas, de observadores que criam a realidade pelo simples ato de observar. Não é misticismo barato. É o que os experimentos mostram repetidamente, sem margem para dúvida. Você provavelmente já ouviu falar do gato de Schrödinger, aquela história estranha sobre um gato que está vivo e morto ao mesmo tempo. A maioria das pessoas pensa que é apenas uma metáfora filosófica, uma brincadeira intelectual. Mas não é. É uma tentativa desesperada de ilustrar o que realmente acontece no mundo subatômico. E o mais assustador? Esse comportamento bizarro não fica confinado ao mundo microscópico. Ele permeia tudo, inclusive você. Então respire fundo, porque nos próximos minutos vamos mergulhar no experimento mais perturbador já realizado pela humanidade. Um experimento que prova, sem sombra de dúvida, que o passado não é fixo. E se o passado pode ser mudado, o que mais é possível? Vamos descobrir juntos. Desde criança, você foi ensinado que o tempo é uma linha reta, passado atrás de você, imutável como pedra, presente aqui, fugaz como um suspiro, futuro à frente, nebuloso e incerto. Essa ideia parece tão óbvia, tão natural, que nunca paramos para questionar. Mas e se eu te dissesse que essa é uma das maiores ilusões que a humanidade já acreditou? A física quântica revela algo extraordinário. O tempo linear é apenas uma percepção limitada da nossa consciência tridimensional. Na realidade quântica, passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. Não existe essa divisão rígida que aprendemos. Tudo está acontecendo agora, em camadas diferentes de frequência vibracional. Pense no universo como uma estação de rádio gigante. Existem milhares de frequências transmitindo ao mesmo tempo. Quando você sintoniza 95.5 FM, não está criando aquela música naquele momento. Ela já estava lá, vibrando naquela frequência específica. Você apenas escolheu acessá-la. Da mesma forma, todas as versões possíveis da sua vida já existem em diferentes frequências quânticas. A versão de você que tomou aquela decisão diferente há 5 anos, ela existe. A versão que conseguiu aquele emprego dos sonhos,
Existe. A versão que curou aquele trauma de infância também existe. Todas essas realidades estão acontecendo simultaneamente, como estações de rádio diferentes tocando ao mesmo tempo. O experimento da dupla fenda provou algo revolucionário. Quando um elétron é observado, ele se comporta como partícula. Quando não é observado, comporta-se como onda de possibilidades. Isso significa que a própria observação colapsa a realidade em uma versão específica. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Esse colapso não acontece apenas no presente. Estudos de escolha retardada demonstraram que uma observação no presente pode literalmente alterar o comportamento de uma partícula no passado. Sim, você leu certo. O presente pode modificar o passado em nível quântico. Isso não é ficção científica. É física documentada e replicada em laboratórios ao redor do mundo. Então, se o passado não é fixo, se todas as versões de você existem simultaneamente, o que determina qual realidade você experimenta? A resposta está na sua frequência vibracional. Cada pensamento, cada emoção, cada crença emite uma frequência específica. E essa frequência funciona como o dial do seu rádio interno, sintonizando você em uma linha temporal específica. Quando você carrega culpa, vergonha ou arrependimento sobre o passado, você está emitindo uma frequência que te mantém sintonizado na versão da realidade onde aquele passado é real e imutável. Mas quando você entende que o passado é fluido, que ele existe apenas como uma das infinitas possibilidades quânticas, algo extraordinário acontece. Você ganha o poder de mudar o dial, de escolher uma frequência diferente, de acessar uma linha temporal onde aquele evento traumático teve um significado diferente, ou onde você tomou uma decisão diferente. Não estamos falando de negar o que aconteceu. Estamos falando de acessar uma realidade quântica, onde a versão daquele evento que serve ao seu crescimento é a que se torna real para você. Pense na sua frequência vibracional como um dial de rádio cósmico. Neste exato momento, você está sintonizado em uma estação específica. E essa estação determina qual versão do passado você está acessando. Não é o passado que está fixo, é a sua sintonia que cria a ilusão de fixidez. Quando você muda sua frequência, você literalmente muda de estação, e com isso, uma versão diferente da sua história começa a tocar. A maioria das pessoas vive a vida inteira sintonizada na mesma frequência, ouvindo a mesma música, acreditando que é a única música que existe. Mas existem milhares de estações transmitindo simultaneamente, cada uma carregando uma versão diferente da sua jornada. Aqui está a verdade que transforma tudo. Seu estado do ser atual não é resultado do seu passado. É exatamente o oposto. Seu estado do ser atual determina qual passado você experimenta. Se você acorda todas as manhãs vibrando em frequência de escassez, medo e limitação, você está literalmente sintonizando em uma linha temporal, onde seu passado confirma essas crenças. Você se lembra das falhas, das perdas, das vezes em que não foi suficiente. Mas essas memórias não são a causa do seu estado atual. Elas são o efeito. Você está acessando a versão do passado que ressoa com sua frequência presente. Agora, imagine que você conscientemente eleva sua frequência. Você começa a vibrar em gratidão, abundância e possibilidade. Neste novo estado do ser, algo extraordinário acontece. Memórias diferentes começam a emergir. Você se lembra de momentos de força que havia esquecido. Eventos que pareciam traumáticos ganham novos significados. Conexões que você não havia percebido se tornam óbvias. Você não está inventando essas memórias. Você está acessando uma linha temporal diferente, uma versão paralela da sua história que sempre existiu, mas que estava fora da sua sintonia. A ciência quântica confirma isso através do princípio da superposição. Todas as versões possíveis do seu passado existem simultaneamente em um campo de potencialidade pura.
O ato de observar, de estar consciente em uma frequência específica, é o que colapsa essas possibilidades em uma realidade experimentada. Você não está lembrando o passado, você está escolhendo qual passado acessar através do seu estado vibracional presente. E aqui está o poder verdadeiro. Se você pode mudar sua frequência, você pode mudar seu passado. Não metaforicamente, não simbolicamente, mas literalmente na estrutura quântica da realidade. Cada vez que você eleva seu estado do ser, você salta para uma linha temporal onde uma versão diferente de você sempre existiu. Uma versão com memórias diferentes, experiências diferentes e, mais importante, um futuro diferente se desdobrando a partir desse novo passado. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, existem incontáveis versões de você vivendo realidades completamente diferentes. Não estamos falando de metáfora ou pensamento positivo. Estamos falando de um fenômeno quântico real, mensurável, que acontece agora mesmo. Em uma dessas versões, você tomou aquela decisão que tanto temia. Em outra, você nunca conheceu aquela pessoa que mudou sua vida. E em outra ainda, você está vivendo exatamente o futuro que sempre sonhou. Todas essas versões não são possibilidades futuras. Elas já existem, vibrando em frequências diferentes da realidade que você chama de agora. A física quântica nos mostrou algo extraordinário através do experimento da dupla fenda. Uma partícula pode existir em múltiplos lugares, simultaneamente, até o momento em que é observada. Quando aplicamos isso à consciência humana, chegamos a uma conclusão revolucionária. Você não é uma única linha temporal se desenrolando do passado para o futuro. Você é um campo de possibilidades infinitas, e sua consciência está constantemente colapsando uma dessas possibilidades em experiência vivida. Cada pensamento, cada emoção, cada decisão que você toma não cria o futuro. Ela seleciona qual versão da realidade você vai experimentar a seguir. É como se você estivesse constantemente mudando de canal em uma televisão cósmica, onde cada canal transmite uma versão diferente da sua vida. Mas aqui está a parte que muda tudo. Essas versões não estão separadas por barreiras impenetráveis. Elas estão separadas apenas por frequência vibracional. Imagine um piano com 88 teclas. Cada tecla produz uma nota diferente, uma frequência diferente. Agora imagine que cada uma dessas frequências corresponde a uma versão diferente da sua realidade. A versão de você que está lutando financeiramente vibra em uma frequência. A versão de você que é próspera e abundante vibra em outra. A versão de você que está doente vibra diferente da versão que está radiante de saúde. E o mais incrível, você pode mudar de uma frequência para outra simplesmente alterando seu estado vibracional interno. Quando você muda sua frequência fundamental, através de suas emoções, pensamentos e estado de ser, você literalmente salta para uma linha temporal diferente. Não é que você esteja criando uma nova realidade do zero. Você está sintonizando em uma versão de você que já existe. É por isso que algumas pessoas experimentam mudanças tão dramáticas e aparentemente impossíveis em suas vidas. Elas não forçaram a realidade a mudar. Elas mudaram de frequência e, ao fazer isso, saltaram para uma versão da realidade onde aquela mudança já havia acontecido. A pergunta então se torna: em qual versão de você mesmo você quer viver? E, mais importante, qual frequência você precisa incorporar para chegar lá? Agora vem a parte que muda tudo. Se você pode acessar diferentes versões do seu passado, mudando sua frequência, isso significa que você pode literalmente reescrever suas memórias. Não estou falando de fingir que algo não aconteceu ou de reprimir traumas. Estou falando de algo muito mais profundo: ressignificação quântica.
Quando você muda seu estado vibracional presente, você não apenas acessa uma versão diferente do passado, você reorganiza a própria estrutura emocional dessas memórias. Aquela rejeição que te marcou por anos, ela continua tendo acontecido, mas o significado que ela carrega se transforma completamente. É como se você pegasse a mesma cena de um filme e mudasse a trilha sonora, a iluminação e o enquadramento. A cena é a mesma, mas a experiência é totalmente diferente. Vou te dar um exemplo prático. Imagine alguém que carrega por décadas a dor de um abandono na infância. Essa pessoa vive em uma frequência de carência, de medo de ser deixada para trás. Cada relacionamento que ela tem é contaminado por essa memória. Mas quando essa pessoa faz o trabalho interno de elevar sua frequência, quando ela genuinamente passa a vibrar em autossuficiência emocional, em amor próprio, algo extraordinário acontece. A memória do abandono não desaparece, mas a carga emocional se dissolve. De repente, aquele evento passa a ser visto como o catalisador que a forçou a desenvolver independência. A dor se transforma em gratidão, e isso não é auto-engano, é uma mudança literal na linha temporal que você está acessando. Pause aqui por um segundo e pense em uma memória dolorosa sua. Consegue sentir o peso dela? Agora me diga nos comentários. Você consegue imaginar uma versão sua que olha para esse mesmo evento sem dor, talvez até com compreensão ou gratidão? Se consegue, deixe um like, porque isso significa que você já está começando a acessar outra frequência. E se você ainda não consegue, comenta também, porque vamos explorar exatamente como fazer isso. O mecanismo é simples, mas profundo. Suas memórias não são arquivos fixos armazenados em algum disco rígido cerebral. Elas são reconstruções ativas que seu cérebro faz, no momento presente, influenciadas pelo seu estado emocional atual. Neurociência já provou isso. Cada vez que você acessa uma memória, você a reconstrói ligeiramente diferente. Agora combine esse conhecimento com física quântica. Se o observador influencia o observado, então você, no presente, está literalmente influenciando qual versão do passado você experimenta. Você não está preso às suas memórias. Você está escolhendo quais memórias acessar através da frequência que você mantém agora, neste exato momento. E se existisse uma bússola interna que sempre apontasse para a versão mais elevada de você? E se você já tivesse nascido com esse dispositivo de navegação quântica instalado, mas nunca ninguém te ensinou a usá-lo? Baixar revela algo que muda completamente o jogo. O entusiasmo não é apenas uma emoção passageira, é literalmente o seu GPS quântico pessoal, sintonizado na frequência exata da sua realidade preferida. Pense nisso por um momento. Quando você sente aquela excitação genuína, aquele fogo interno que te faz querer agir, não é coincidência. Não é seu cérebro te enganando com dopamina barata. É o universo enviando um sinal cristalino. Essa direção te leva para a timeline onde você se torna quem realmente veio ser aqui. O entusiasmo é a linguagem que sua versão mais elevada usa para se comunicar através das dimensões. É como se houvesse uma frequência de rádio específica, onde todas as suas versões mais realizadas estão transmitindo coordenadas, e o entusiasmo é o receptor que capta esse sinal. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas perde completamente. Seguir seu entusiasmo não significa fazer apenas o que é prazeroso ou fácil. Significa seguir aquilo que te faz sentir mais vivo, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando não faz sentido lógico. Bashar chama isso de agir na sua maior excitação sem insistência em resultados específicos. É seguir a energia, não o mapa mental que você criou sobre como as coisas deveriam ser. Por que esse mapa mental? Foi desenhado pela versão antiga de você,
operando em frequências antigas, acessando timelines que já não servem mais. A ciência quântica confirma algo fascinante aqui. Quando você está em estado de entusiasmo genuíno, sua coerência cardíaca aumenta, suas ondas cerebrais entram em padrões mais harmoniosos e seu campo eletromagnético literalmente se expande. Você não está apenas se sentindo diferente. Você está se tornando um transmissor mais potente, irradiando uma frequência que atrai realidades alinhadas com essa vibração. O entusiasmo te coloca no caminho de menor resistência porque você está fluindo na mesma frequência da realidade que deseja experimentar. E tem mais. Cada vez que você escolhe seguir o entusiasmo em vez do medo, você não está apenas tomando uma decisão. Você está saltando entre trilhos quânticos, está literalmente mudando de versão de si mesmo. Aquela sensação de algo mudou em mim depois de seguir sua excitação não é metáfora. É você acessando uma frequência onde uma versão diferente de você já existe, já venceu, já se tornou. O entusiasmo é o portal. A pergunta é: você vai atravessá-lo? Agora que você compreende que pode reescrever seu passado e que o entusiasmo é seu GPS quântico, chegou o momento mais importante, o momento de agir, porque entender a teoria não muda nada. É a prática que transforma. E a prática começa com uma decisão simples, mas profunda. Você está disposto a abandonar a versão de si mesmo que conhece há tanto tempo? Está pronto para soltar a identidade construída sobre suas feridas, suas limitações, suas desculpas? Porque enquanto você se apegar a ela, o universo não tem permissão para te mostrar quem você realmente é. A primeira técnica é brutal na sua simplicidade. Identifique agora mesmo uma crença limitante que governa sua vida. Pode ser: eu não sou bom o suficiente, o dinheiro é difícil de conseguir, relacionamentos sempre terminam em dor. Qualquer frase que você repete para si mesmo como se fosse uma verdade absoluta. Agora, feche os olhos por um momento e sinta onde essa crença vive no seu corpo. Ela tem um peso, uma temperatura, uma cor? Sinta-a completamente. Não fuja dela. Mergulhe nessa sensação até o fundo. E quando você estiver totalmente presente com ela, faça a pergunta que muda tudo. Quem eu seria sem essa crença? Não responda com a mente. Sinta a resposta. Permita que seu corpo te mostre como seria existir sem esse peso. O segundo passo é a mudança de estado vibracional. E isso não é abstrato, é físico. Sua vibração é literalmente o ritmo do seu corpo, da sua respiração, dos seus pensamentos. Quando você está em medo, sua respiração é curta e superficial. Quando está em gratidão, ela se expande. Então, escolha agora um momento futuro que você deseja viver. Veja-o com detalhes, e então respire como você respiraria se aquilo já fosse real. Mova seu corpo como você se moveria. Sorria como você sorriria. Não estou pedindo para você fingir. Estou pedindo para você acessar a frequência daquele estado como se ele já existisse. Porque na realidade quântica, ele já existe. Você só precisa sintonizar. A terceira prática é a mais poderosa. Gratidão antecipada. Agradeça pelo que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. Sinta a emoção da conquista antes da conquista, porque o universo não responde aos seus pedidos. Ele responde à sua frequência. E quando você sente gratidão pelo futuro, você colapsa o tempo entre o desejo e a manifestação. Você se torna a ponte entre quem você era e quem você está escolhendo ser. E nesse estado, o passado perde todo o seu poder sobre você. Agora, você precisa saber reconhecer quando tudo isso está realmente funcionando, porque os sinais são sutis no início, mas inconfundíveis quando você aprende a identificá-los. E o primeiro sinal, o mais importante de todos, é uma mudança na sua energia emocional predominante. Você vai notar que situações que costumavam te irritar profundamente agora parecem apenas
insignificantes. Como se você estivesse assistindo a um filme que já não te afeta mais. Pessoas que te tiravam do sério começam a parecer personagens de uma história antiga, distante. Isso não é indiferença forçada, é genuína mudança de frequência. Você literalmente não está mais na mesma linha temporal onde essas coisas tinham poder sobre você. O segundo sinal é o que eu chamo de coincidências impossíveis. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga minutos depois. Você precisa de uma informação específica e ela aparece do nada. Em uma conversa casual, em um vídeo aleatório, em um livro que cai na sua frente. A vida começa a conspirar a seu favor de maneiras que desafiam a lógica. Isso acontece porque você está alinhado com a frequência da sua realidade preferida e o universo está reorganizando as circunstâncias para refletir esse novo estado. Não é sorte, é física quântica em ação. Terceiro sinal: mudanças no seu círculo social. Algumas pessoas simplesmente desaparecem da sua vida, sem conflito, sem drama. Vocês apenas param de se conectar. E isso é perfeitamente natural. Você mudou de frequência e pessoas que ressoavam com a antiga versão de você não conseguem mais acessar a nova. Simultaneamente, novas pessoas começam a aparecer, pessoas que refletem quem você está se tornando. Pessoas que falam a linguagem da sua nova realidade, que compartilham a visão do seu futuro preferido. Quarto sinal. E este é poderoso. Você começa a ter memórias diferentes de eventos passados. Não estou falando de amnésia ou confusão mental. Estou falando de uma mudança sutil na forma como você se lembra das coisas. Um evento que antes parecia traumático, agora carrega uma sabedoria profunda. Uma experiência que você julgava como fracasso, agora se revela como redirecionamento necessário. Isso acontece porque você literalmente reescreveu o significado daquele evento. E a linha temporal está se ajustando. E o quinto sinal, o mais profundo, uma paz inexplicável. Mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mudaram completamente, você sente uma certeza interna inabalável. Você simplesmente sabe que está no caminho certo. Não precisa de validação externa, não precisa de provas. Você sente a mudança acontecendo em nível celular, vibracional, quântico. E essa sensação, meu amigo, é o universo confirmando que você está sincronizado com a sua linha temporal preferida. Então aqui estamos, no fim desta jornada, mas também no início de algo muito maior. Porque agora você sabe a verdade. Você não é apenas um observador da sua realidade. Você é o criador dela. E mais importante ainda, você sempre foi. A diferença é que agora você está consciente disso. Agora você tem as ferramentas. Agora você entende que cada momento é uma oportunidade de escolher quem você é. Não quem você foi, não quem você será, mas quem você escolhe ser agora. E essa escolha, essa decisão consciente, é o que reescreve tudo. O passado, o presente, o futuro. Tudo muda quando você muda a frequência da sua identidade vibracional. Pense nisso. Você passou anos acreditando que era definido pelas suas experiências passadas, pelas suas falhas, pelos seus traumas, pelas suas limitações. Mas agora você sabe que tudo isso era apenas uma história, uma narrativa que você estava contando para si mesmo. E histórias podem ser reescritas, memórias podem ser reinterpretadas, identidades podem ser transformadas. Você não precisa carregar o peso de quem você foi. Você pode, neste exato momento, assumir a identidade da versão de você que já vive a realidade que você deseja. Não como fantasia, mas como frequência. E aqui está a revelação final que vai mudar tudo para você. Bashar, aquela entidade canalizada que mencionamos antes, nos deu uma das ferramentas mais poderosas para consolidar essa transformação. Uma frase de ativação.
Algo que você pode usar todos os dias para ancorar sua nova identidade vibracional. E essa frase é simples, mas profundamente transformadora. Repita comigo, em voz alta, se possível. Eu sou a versão de mim que já vive essa realidade. Sinta essas palavras. Deixe elas ressoarem em cada célula do seu corpo. Porque quando você diz isso com convicção, com sentimento, você está literalmente sintonizando sua frequência com a linha temporal onde essa versão de você já existe. Esta não é apenas uma afirmação. É uma declaração de identidade. É você assumindo conscientemente quem você escolhe ser. E quanto mais você repete isso, quanto mais você sente isso, mais rápido sua realidade externa começa a refletir essa nova frequência interna. Os sincronismos aumentam. As oportunidades aparecem. As pessoas certas entram na sua vida. Porque você não está mais vibrando na frequência do antigo você. Você está vibrando na frequência da sua versão mais elevada. Então agora eu quero que você faça algo. Vá nos comentários agora e escreva essa frase. Eu sou a versão de mim que já vive essa realidade. Declare isso publicamente. Ancore essa intenção e se inscreva no canal, porque na próxima semana vamos mergulhar ainda mais fundo nessa jornada de transformação quântica. Sua nova identidade vibracional está esperando. É hora de assumi-la.